A paz do Senhor, amada igreja de nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma lavagem da palavra de Deus. Amém? Aquela que lava os nossos pés, lava o espírito, lava a alma. Amém? Perdão, o espírito já está limpo. Como Jesus disse, ele já está pronto, né? A carne é que é fraca. E o Senhor colocava no meu coração para gravar esse vídeo, né? Porque, meus irmãos, esses dias realmente me chamaram a atenção, e eu acredito que dos céus também, né? O desespero, o clamor que está havendo depois das eleições. Quantos crentes aí chorando, gente, desesperados, né? Eu pude contemplar pessoas gravando vídeos em prantos, né? Por conta da eleição, por conta como é que eu posso dizer, da escolha que foi feita, né? Ou seja, da autoridade que foi levantada. E o Senhor colocava no meu coração para gravar esse vídeo, meus irmãos. Em primeiro lugar, eu quero começar dizendo, meus irmãos, que realmente, por uma parte eu posso compreender, né? O desgosto, a sensação, como é que eu posso dizer, o escândalo, vamos falar de escândalo, né? Quantas pessoas, quantos crentes cristãos que ficaram escandalizados, né? Porque, né, com o Senhor, com o resultado, né? Mas eu quero falar para você, meus irmãos, acalma o teu coração, amém? Fica na paz de nosso Senhor, permanece na paz, porque quem é Deus, senão o Senhor? Amém? O nosso Deus, o nosso Pai, Ele não perde o controle, amém? Ele não perde, como é que eu posso dizer, Ele não é surpreendido. Não existe rasteira no Senhor, não existe checkmate para o nosso Deus. O nosso Deus é onisciente, amém? Nós temos a capacidade de ver a vida por etapas. Deus não. Deus, ele vê a vida por um inteiro. Ele já foi lá na frente e no final, já sabe como tudo vai terminar. O Senhor está no controle. Amém? E as coisas aconteceram assim por permissão de Deus. Amém? Por vontade de Deus. A palavra de Deus diz que nada acontece sem a permissão de Deus. Nem uma folha cai da árvore. Amém? Existe a vontade permissiva de Deus e existe a vontade do Senhor. Amém? Mas em tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Amém? E o Senhor já escreveu o livro de Apocalipse, a vitória da igreja, amém? A vitória do povo de Deus. Ele já disse como é que as coisas vão terminar. E tudo que acontece, seja por permissão ou vontade dele, tem um propósito para cooperar, meus irmãos. Saiba que o nosso Deus é onisciente. Ele já sabe o que vai ser projetado daqui a 10 anos para frente. E ele já foi lá e ele já sabe o que permitir e o que não permitir, para as coisas trabalharem para chegar aonde ele quer, como ele planejou. Porque ao contrário do que a gente pensa, Deus não trabalha para o inimigo, mas o inimigo trabalha para Deus. Amém? Tudo que ele faz contra a Deus, né? E tudo que, se é isso que você teme com o resultado das eleições, não se preocupe, porque tudo vai cooperar para o bem da igreja. Amém? Confie no Senhor, porque o Senhor é Deus. Quem pode amaldiçoar o povo de Deus? Quem pode, né? Como é que diz aqui? Quem pode anular a palavra e a bênção do nosso Deus? E o Senhor me lembrava aqui de um texto, em Números 23, aonde, né, um certo rei, inimigo do povo de Deus, ele contratou, né? Ele contratou alguém para amaldiçoar o povo de Deus, né? Que está escrito assim, ó. Aqui, ó. Nessa passagem de Números 23,
né? Aonde ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E aqui, ó, o nome dele era Balaão, né? O rei que contratou Balaque e Balaão, a dupla, né? Que se juntou para amaldiçoar o povo de Deus. E diz assim, ó: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas veio Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste? Olha a resposta de Balaão aqui para Balaque. Mas ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Olha aqui. E aqui, né, mais para frente, Balaque leva ele de novo para outro lugar para amaldiçoar, e chega lá, ele abençoa de novo o povo de Deus. Por quê? Porque ele diz que o Senhor botou as palavras na boca dele. Aí eu te pergunto, será que acontece nada debaixo do céu, ou da terra, ou no céu, que não seja da vontade de Deus, permissão de Deus? Nem quando quiser amaldiçoar o povo de Deus, Deus foi lá, mudou a boca do profeta, e ele abençoou o povo de Deus. E o outro que pagou a ele ficou revoltado, ficou no prejuízo. Meus irmãos, eu confesso que eu fiquei muito assim, pensativa com esses irmãos que ficaram desesperados, chorando, né? Muita gente aí murmurando, né, contra o Senhor. Eu venho te perguntar: você tem lido as Escrituras? Você tem examinado, como diz o Senhor Jesus, as Escrituras que testificam dele, do Senhor Jesus, que testificam do nosso Deus, um Deus poderoso, um Deus que nunca perdeu guerra, amém? Um Deus que sempre esteve no controle, um Deus que até quando for amaldiçoar seu povo, ele mudou as palavras na boca do profeta, e ele terminou abençoando. Meu irmão, quem é que pode com Deus? Aí eu te pergunto, homens são homens, amém? Às vezes você pode estar assim porque foi o seu candidato que não foi eleito, amém? Foi aquilo que você pensou, foi aquilo que você esperou, aquilo que você projetou. Mas se lembre, Deus está no céu e você na terra, amém? Só quem conhece, meus irmãos, o profundo do coração do homem é Deus, amém? Nós não podemos, como é que diz, aconselhar o Senhor. Não aconselho contra o Senhor. Mas a Bíblia garante que nada acontece sem a permissão dele, sem a vontade dele, sabe? Mas eu vi realmente pessoas agindo como se estivessem desesperadas, como se tudo tivesse perdido. Teve até gente que disse: o nosso futuro, o que vai ser de nós? Eu digo: Senhor, será que esse povo está lendo as Escrituras, está realmente andando nas Escrituras? Porque eu te garanto, se você andar com Deus, se você andar na palavra, você vai ter compreensão, você vai ter paz, amém? Até naquilo que você não compreende, ou que você não concorda, ou que muitas vezes parece que Deus está perdendo, parece que é o pior momento, né? Eu gravei um vídeo aqui que eu falava da cruz, que quantos acharam que ali era o pior momento da vida de Jesus, que era o fim, e na verdade era o começo. Ali estava nascendo a igreja, ali Deus estava dando um checkmate no inferno, ali o Senhor estava concluindo a obra da salvação, mas para muitos parecia o fim. Parecia que Jesus estava ali no momento da sua destruição, e não era nada disso. Meus irmãos, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. A loucura de Deus é mais sábia. Deus é Deus, e isso não vai mudar com a passagem dos anos, das décadas, dos séculos. Amém? Então eu convido você, meus irmãos, a andar no ritmo de Deus, a acompanhar, né? Que você examine as Escrituras, que você veja aqui. Lembra o que aconteceu na vida de Jó, né? E aquele que estava vindo para a vida de Jó era obra de Satanás. Deus não estava ali, mas primeiro Satanás teve que pedir permissão a Deus para fazer aquilo, né?
E nós sabemos que hoje ele não tem tanta essa liberdade por causa do sangue de Jesus, né? Porque Jesus limpou o lugar, tanto no céu quanto na terra. Ele não tem mais esse acesso, né? E até nas nossas tentações, o Senhor Jesus nos ensinou a orar. É verdade que passamos, a igreja passa por coisas, mas tudo que você passa, meu irmão, é permissão de Deus. Nada acontece. Até o diabo, para fazer algo ou tentar você, ele tem que passar pela porta. Porque Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, né? Ninguém passa pela porta para atingir você se não tiver a permissão de Deus. Amém? Então, eu quero trazer essa palavra para você, né? E saiba, né, que aprenda, né, a ter humildade, aprenda a aceitar, né, a vontade de Deus, seja permissiva, seja a vontade dele, né? Romanos também diz, né, que toda a autoridade é constituída por Deus. Amém? E que nós devemos nos submeter. Em vez de você ficar revoltado, em vez de você ficar murmurando, blasfemando, né? E fora de si, como é que Pedro diz, ansiosos, lança suas ansiedades sobre ele. Amém? E ore por esse presidente, ore por esse governante, né, para que o Senhor seja com ele, para que o Senhor dê sabedoria, porque ele vai trabalhar para Deus, meus irmãos. No fundo ou no fundo, tudo que ele fizer ou deixar de fazer, até se fizer algo contra, que eu não espero isso, eu estou confiando em Deus, amém? Até se fizer, vai cooperar para o nosso bem, não adianta, porque o destino da igreja, tudo já está escrito, Deus já mostrou como é que termina, né? E eu ficava pensativa esses dias, e toda vez que está acontecendo coisas no mundo, o Senhor sempre fala comigo, ele diz: olha, não se embaraça com as coisas dessa vida, amém? Eu digo: mas Senhor, isso e aquilo, às vezes a gente se questiona, e o Senhor diz: enquanto a tu, segue-me. O Senhor, desde que começou a minha verdadeira conversão, que ele fala isso comigo, eu posso estar passando o pior momento da minha vida, ele fala assim: segue-me. Às vezes eu estou chorando, às vezes eu estou machucada. Irmãos, eu passei por tribulações na minha vida. Eu tinha isso na minha mente, de tentar controlar para as coisas não acontecerem, sabe? Tentar ajudar Deus, tentar, eu vou fazer minha parte, porque se eu fizer, Deus... Não estou dizendo que você não deve andar em prudência. Ande na palavra. Não tem maior prudência que essa, não tem maior cooperação com Deus do que se submeter a Ele, a palavra, ser manso e humilde, né? Ande nos passos de Cristo, siga o Senhor, siga a luz, né? Mas eu tinha isso, e aí chegou um ponto na minha vida que Deus permitiu coisas. A minha história foi bem parecida com a de Jó. Graças a Deus não foi igual, mas eu vi destruição, meus irmãos. Eu vi acontecer coisa na minha vida e eu pensei que ia morrer. E quando eu estava em cima de uma cama achando que era o fim, eu escutei a voz do Senhor dizendo: o que nos separará? Tribulação, morte, espada? Sabe o que ele estava me dizendo? Nem que chegue o limite, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E foi naquele momento da minha vida que eu entendi que a situação não está no meu controle, que nada está no nosso controle, e no fundo não depende de nós, mas dele. Ele é o Senhor. Amém? E aquele que anda pela palavra, aquele que examina as escrituras, esse sim está andando, olha, na direção do Espírito Santo. Esse sim está dando passos, amém, em direção ao propósito eterno de Deus. E não fica se escandalizando quando as coisas acontecem. Ele sofre, é como Paulo disse, perplexos até às vezes, sabe, mas não destruídos. Meus irmãos, cuidado com a murmuração, cuidado com os questionamentos, cuidado, sabe, quando a lamúria vai além do limite, sabe? Porque o Senhor trata isso como desconfiança, sabe? E o diabo, ele anda em derredor, tentando tragar aqueles, sabe? Que muitas vezes vivem na ansiedade, na murmuração. Então, tema ao Senhor, amém? Se Balaão não pôde amaldiçoar o povo de Deus,
debaixo de sangue de touros e bodes. Imagine quem é que vai nos amaldiçoar debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Deus, a embaixada do Senhor aqui na terra. Se envolva com as coisas de Deus, com os projetos de Deus. E agora eu faço como o Senhor Jesus fala para mim. Enquanto a você segue a Jesus, siga ao Senhor. Faça aquilo para que você foi chamado. Amém? Não se embarace com os negócios dessa vida. Porque Paulo disse, toda autoridade é constituída por Deus. Ah, mas não era assim, irmão. É porque o outro é do inimigo, o outro tem os princípios do diabo, o outro tem os princípios de Deus, meus irmãos. Deus é onisciente. Deus está no céu e você na terra. Deus sabe tudo, você não. Só Ele sabe o que tem no coração do homem. Amém? E eu aprendi uma coisa com Deus. Isso aqui estava se transformando numa guerra santa. Sabe? Estava gerando ódio, sabe? Estava gerando opressão. E quando vai chegando esse ponto, Deus usa homem sim. Mas quando começa a virar ídolo, quando começa a tirar os olhos de Cristo e colocar a esperança no homem, porque só esse resolve. Aí Deus pega e diz, espera aí. Às vezes Deus permite as coisas para ensinar o seu povo. Deus usa homens, mas a glória é dele, a honra é dele e é ele quem faz. Ele é o Senhor e a glória dele ele não divide com ninguém. Amém? E aprenda também, sabe, a não olhar só princípios que a pessoa diz, o que a pessoa fala, mas aprenda a olhar os frutos. Porque Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore, sabe? Depois que Deus decidiu me usar, sabe, uma pessoa que pecou tanto, que falhou tanto, que ainda erra tanto, que nem eu, sabe que eu cheguei à conclusão que Ele pode usar qualquer pessoa que Ele quiser usar. E até os inimigos Ele usa para os propósitos dele. Amém? Então confie no Senhor, pare de murmurar e dê graças a Deus. Amém? E se você quer ser igreja, ore pelos inimigos, por aquele que vos persegue, sabe? E ore pelo seu presidente, sabe? Porque você gostando ou não, ele é presidente. Amém? Respeite a visão das pessoas, respeite o teu próximo. E ande como Jesus, em amor. E não tire os olhos de Cristo, porque Ele é o Senhor. Amém? Ele é o seu verdadeiro rei. Ele é o seu Você está debaixo do governo de Jesus, mesmo aqui na terra. Amém? Agora eu faço como Paulo. Você está aqui, mas essa pátria não é a sua, não. Amém? Então pare de arrumar problema, pare de encher sua mente de questionamento, pare de se escandalizar. Como Deus disse, como Jesus disse, não se escandalizem em mim. Amém? Tudo que aconteceu só aconteceu pela permissão de Deus. Talvez vontade ou talvez permissiva, mas foi por Ele. Nenhuma folha cai da árvore sem Ele permitir. E eu vou encerrar com a frase de Jó. Depois que tudo aconteceu na vida de Jó, ele chegou à seguinte conclusão. Depois que Deus deu-lhe uma lição, que ele foi questionar, e Deus disse, quem és tu, Jó? Onde tu estavas quando eu fiz isso e aquilo? Aí Jó chegou à conclusão e disse assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém? O final da igreja, a conclusão de tudo já está lá em Apocalipse. Deus já mostrou como termina. A vitória da igreja é do povo de Deus. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E em tudo, dai graça, porque essa é a vontade do Senhor.